Olá, seja muito bem-vindo à aula número 16 de Língua Portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci. Vou perguntar para você, está se cuidando? Está cuidando das pessoas com quem você convive? Lembra sempre de lavar as suas mãos com água e sabão, passar álcool em gel quando é possível, limpa o seu material, né? Higieniza aquilo que você usa sempre. Tá fazendo tudo isso? E para sair de casa, sempre com a máscara. A professora só tirou a máscara para gravar a aula, mas a máscara é fundamental nesse momento que estamos vivendo. Combinados? Muito bem. O que você vai precisar para a aula de hoje? Na aula anterior a gente já conversou um pouco sobre a organização, não é verdade? Então, para esta aula, você vai precisar do seu caderno, do lápis, da borracha e daquele desenho que você começou a fazer para o nosso jardim. Lembra? Então, deixa o desenho aí que a gente vai usar lá no finalzinho da aula. Abre o seu caderno, pula uma linha dos registros anteriores, das aulas que você já assistiu, e registra a data de hoje, aula 16, Língua Portuguesa. Fez o seu registro? Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Então, o que nós vimos na aula anterior? Nós vimos que estudaremos poema nessas aulas, agora nessa sequência de aulas. Lemos, lembra que você usou a tela para acompanhar a leitura com a professora. Nós vimos lá o ciclo da lagarta até ela virar borboleta. Não foi isso que nós vimos? Nós vimos que os poemas podem apresentar, então, estrofes, versos e rimas, que é o caso do poema que nós lemos na aula anterior. Vimos que o escritor de poemas chama-se poeta e a escritora de poemas chama-se poetisa e que muitas vezes quem fala em um poema é o eu lírico. Não foi isso que nós vimos? Se você perdeu a aula, corre assistir que tá bem bacana. E o poema que nós vimos, então, ele está neste livro, que é o livro Poemear de Pernas pro Ar, escrito pela Adriana Barreto Almeida e ilustrado pelo Thomas Almeida Warren. Ali está uma fotinha dos dois, é a mesma que está aqui no finalzinho do livro. A professora só deixou ali bem grande para que você pudesse conhecer os dois. Vai que um dia você encontra eles na rua, você já sabe que um é escritor e o outro ilustrador, não é? E para relembrar o nosso poema? Para relembrar o poema, você vai acompanhar a leitura por um vídeo. Acompanha aí que você vai gostar. O que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Acha que essa é a sua casa e em volta de si tem um muro? Aprende a voar meditando, quietinha ali no silêncio. Será que planeja o salto e sabe que o céu é imenso? Quando a via voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Fonte, livro Poemear de Pernas pro Ar, autora Adriana Barreto Almeida, ilustrações de Thomas Almeida Warren.
Gostou de assistir o vídeo e rever o poema? Então, aqui está o que nós vimos na aula passada, não é verdade? Nós vimos que o poema tem 3 estrofes, ali pelo vídeo você também acompanhou toda a leitura, mas aqui fica mais claro para que a gente possa desenvolver as atividades dessa aula. E qual que vai ser a atividade número 1? Registra no seu caderno, um tracinho. Vai ser referente a esta última estrofe aqui, ó. Quando havia voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Nesta estrofe que nós acabamos de ler, a quem se refere a palavra a no primeiro verso? Então, vamos por partes. Vamos encontrar o primeiro verso. Qual que é o primeiro verso dessa estrofe? Olha, aí na sua tela apareceu em destaque. E aqui no texto a gente também encontra, ó, quando havia voando bem alto. Onde está a palavra a? Aqui nesse verso. Tá bem aqui. E por que será que quando foi escrito esse poema, a poetisa, a autora que colocou essa palavra a? Porque se refere a alguém. Será que se refere à borboleta ou à lagarta? Tá fácil ou tá difícil essa? Tá um pouquinho difícil, né? A gente vai precisar prestar bastante atenção, ó. Quando havia voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? Então, tem alguém olhando alguém aí, não é verdade? Agora, para entender e para a gente conseguir responder, fica de olho e vê o que vai acontecer aí na sua tela. Olha lá. Viram? Então a lagarta está paradinha e ela vê a borboleta voando. Então, quando via ela quem? A borboleta. Essa questão é um pouquinho difícil, né? Mas a gente precisa pensar nas palavras que o autor usa para que a gente possa compreender. Então, a atividade 1 é borboleta. Fizemos juntos para ficarmos bem espertos. Vamos para a atividade 2 agora? É mais uma que a gente vai precisar de muita atenção. E se refere à mesma estrofe. Olha lá, atividade 2. Quando havia voando bem alto, tão colorida e espoleta, será que sabia a lagarta que seria ela a borboleta? A quem se refere a palavra ela no último verso? Vamos lá. Será que seria ela a borboleta? Será que a lagarta sabia que ela seria a borboleta? Então, a quem se refere a palavra ela? Conseguiu entender aí? Esse ficou mais fácil, não ficou? Porque de tanto a gente ir prestando atenção, a gente consegue ir captando isso. Então, olha lá na tela. Encontramos o verso onde está a palavra ela. E ela se refere aqui à lagarta. A lagarta sabia que ela seria borboleta. Então, pensamos um pouquinho sobre as palavras que estavam nessa última estrofe do poema que lemos. Tranquilo até aqui? Então, vamos continuar um pouquinho mais adiante. Olha lá, passou nossa borboletinha de novo voando. E agora a professora vai fazer uma pergunta a você. Que título você daria ao poema? Você percebeu que eu não coloquei o título? Você viu que aqui eu também não coloquei o título do poema? Mas este poema tem um título. Que título você daria a ele? Quando a gente pensa num título para os textos, a gente não pode escrever qualquer coisa. Vamos supor, eu posso colocar aqui nesse poema. Olha o que a professora vai falar. Um dia no parque? Não, né? Mesmo que eu tivesse visto e tivesse tido essa ideia quando eu fui no parque, não tem nada a ver com o texto. Então, o título, normalmente é feito de uma forma que contempla o texto todo. Então, você pensa no texto, vê qual é o assunto principal e pensa no título a partir disso. Então, tenta registrar aí um título e eu já volto te contar qual foi o título que a autora escolheu.
Eu estou muito curiosa para saber que título você deu ao poema. Vamos ver que título a Adriana Barreto escolheu para ele? Ela escolheu o título Casulo. Então, eu vou registrar bem aqui, ó, em cima, o título. Casulo. Esse é o título do poema. E você quer ver como que o poema aparece ali no livro? Ele aparece exatamente dessa forma que você está vendo. Então, organizado ali por estrofes, as ilustrações, ali você vê que o Thomas fez, né? E a forma como ele foi escrito. E você sabe que os bons livros, eles têm uma razão de ser para cada coisa que é colocada nele. Por que será que as páginas desse poema estão escuras? Você viu que parece uma noite? Né? Por que será que ela está escura? Tá pensando aí? É porque fala da lagarta que está lá no casulo. Então, ele coloca ali, ó, o que será que pensa a lagarta no casulo? Planeja a cor de suas asas ou fica com medo do escuro? Então, quando eles colocam esse fundo escuro, é para pensar que a lagarta lá, ela está no escuro, para que a gente possa ter essa ideia que está no poema visualmente também para nós. Muito bacana conhecer isso, não é? E eu aposto que você está ficando cada vez mais esperto com os poemas. E para isso, eu quero fazer mais um desafio. Nós vamos conhecer um outro poema que também está neste livro. Para você conhecer esse poema, vem agora uma imagem e eu quero que você preste bastante atenção no que vem agora. Olha para a tua tela. O que vai aparecer no próximo poema? Essa é a ilustração que está no livro. Essa é a ilustração que o Thomas fez para o poema. O que será que vai aparecer nele? Tem alguma ideia? Você acha que aquele desenho parece com o quê? Parece que tem algumas árvores, alguma coisinha ali. É um cérebro? É uma terra? O que será que é isso? Ficou curioso? Ainda não sabe, né, o que vai aparecer no próximo. Então eu vou te dar mais uma atividade. Olha o que vem. Vem um caça-palavras. Em cada uma das linhas, você vai encontrar uma palavra que vai aparecer no próximo poema. Então você vai encontrar a palavra e vai escrever ela lá no seu caderno. Combinado? Então faz aí, resolve esse caça-palavras. Encontrou as palavras aí? Vamos conferir com a professora quais foram as palavras que apareceram, se elas têm a ver com aquilo que você pensou sobre a imagem. Então, a primeira palavra é a palavra terra. Depois, a palavra come. Veio a palavra sobra. A palavra cabeça. Depois, planta. E por último, a palavra pressa. Você conseguiu encontrar essas palavras no caça-palavras? Registrou elas no caderno?
Então, a professora vai fazendo aqui junto com você. Olha lá como tinha, né, como deveria estar no seu caderno. Então, nós vamos colocar lá em cima. Pode ser com letra cursiva ou assim, do jeito que a professora está escrevendo aqui, ó. Atividade. Qual que era o número dessa atividade? 3. Então, qual foi a primeira palavra que nós encontramos ali no caça-palavras? Eu vou escrever aqui com letra cursiva. Foi a palavra terra. Depois, qual foi a próxima? A palavra comer. Depois, foi sobra. Então, sobra, S-O, e para fazer o bra, B-R-A. Então, eu vou fazer aqui, ó, o B, o R fica bem coladinho aqui no, ó, bem coladinho o B aqui no R, e vem a letra A, sobra. Depois veio a palavra cabeça, cabeça. A palavra planta, a palavra pressa. Essas foram as palavras que apareceram no caça-palavras. E você já tinha pensado um pouquinho sobre a imagem que tinha aparecido? Eu vou pôr a imagem bem aqui. Essas palavras que nós encontramos, tinha alguma relação com o que você pensou ser essa imagem? Tá ficando curioso? Olha ali, a professora vai pôr a imagem também bem de pertinho ali para ver como ficou. Você não precisa desenhar agora no seu caderno, mas se ao terminar as aulas, né, terminar essa aula, você quiser colocar a imagem, você pode desenhar também uma ilustração como o Thomas fez. Então agora você vai acompanhar a leitura do poema, eu vou ler, você escuta e vai encontrar as palavras, né, vai escutar as palavras que você encontrou no caça-palavras. Preparado? Eu vou ler aqui pelo livro e você vai ler aí da sua tela. Minhocando. A minhoca é um bichinho miúdo, com uma baita de uma garganta. Não é carnívora quem come carne, não é herbívora quem come planta, nem é onívora quem come tudo. A minhoca tem um nome que parece bem sisudo, é detritívora. Ela come o que sobra, o que não serve mais, mas a sua grande obra é o cocô que deixa para trás. Não é papo furado, nem conversa fiada. Terra que tem minhoca é a mais turbinada. Já andaram falando que eu tenho em minha cabeça 1000 minhocas minhocando. E que minhoquem sem pressa, comam tudo o que não presta e deixem meu pensamento brilhando, verdejando, florindo, floresta. E aí, tinha alguma relação com aquilo que você pensou? Escutou durante a leitura as palavras que estavam lá no caça-palavras? Você em algum momento pensou que falaríamos sobre minhocas? Não? Foi uma surpresa? E isso é muito bom. Então, lá no seu caderno, né, qual será o tema do novo poema? Você pode escrever ali, abaixo da sua resposta, que você já tinha colocado, a palavra minhoca. Eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar, ó, minhoca. Esse é o tema do próximo poema. Vamos fazer um exercício junto com a professora, aquele exercício de leitura. Vai aparecer aí na sua tela cada estrofe do poema e você vai ler colocando o seu dedinho embaixo. Vamos ler juntos? Então, bastante atenção agora, não aperta a tela, combinado? É a leitura, você vai apontando com o seu dedinho. Olha lá. A minhoca é um bichinho miúdo, com uma baita de uma garganta. Não é carnívora quem come carne. Não é herbívora quem come planta. Nem é onívora quem come tudo. A minhoca tem um nome que parece bem sisudo.
é detritívora. Ela come o que sobra, o que não serve mais, mas a sua grande obra é o cocô que deixa para trás. Não é papo furado, nem conversa fiada. Terra que tem minhoca é a mais turbinada. Já andaram falando que eu tenho em minha cabeça 1000 minhocas minhocando. E que minhoquem, minhoquem sem pressa, comam tudo o que não presta e deixem meu pensamento brilhando, verdejando, florindo, floresta. Depois que nós fizemos essa leitura, vamos pensar um pouquinho em como é organizado o poema. Olha, acompanha com a professora. Então, aí é o jeitinho, tá aparecendo na sua tela, o jeitinho que ele está no livro. Agora, nós vamos ver aí, ó. Ele está separado por estrofes. Ele também tem estrofes. Então, tem 3 estrofes nesse poema. Esse poema também tem versos. Então, a gente vai ver ali, né? Vocês viram ali que ficou sublinhado. Na última estrofe, olha quantos versos tem ali. Cada linha da estrofe é um verso. E esse poema também apresenta rimas, que está ali, sobra e obra. Conseguiram perceber? Então, essa é a organização desse poema. E também ele tem a ilustração que foi feita, né? Esse poema foi ilustrado, então, pelo Thomas. E o que será que é esse desenho que ele fez? Esse desenho tem a ver com aquela estrofe ali que diz assim, ó. Já andaram falando que eu tenho 1000 minhocas na cabeça. Viu ali? A professora tá falando dessa ideia, né? Então, 1000 minhocas minhocando, e que minhoquem, minhoquem sem pressa, comam tudo que não presta, e deixem meu pensamento brilhando, verdejando, florindo, floresta. Então, quando ele coloca floresta, ali tem aquelas árvores, quer dizer que é para as minhocas comerem tudo que não presta. Não é isso que ela faz? A minhoca come aquilo que sobra. Por isso que ele vai falando, que é para as minhocas irem comendo tudo que está atrapalhando ali o pensamento. Conseguiram entender a ilustração agora e o que tem a ver com o poema que nós estamos vendo? E o título do poema é Minhocando. Tá? Bem bacana conhecer. Então, com um poema a gente consegue saber algumas coisas que são verdadeiras. Vamos continuando a nossa aula. Combinado? Então, olha lá. Atividade 4. É sobre a primeira estrofe. Ele diz assim, ó. A minhoca é um bichinho miúdo, com uma baita de uma garganta. Não é carnívora quem come carne. Não é herbívora quem come planta. Nem é onívora quem come tudo. A minhoca tem um nome que parece bem sisudo. É detritívora. O principal assunto desta estrofe, qual que é? A. As características da minhoca. Ou B. A alimentação dos animais. Você vai pôr lá no seu caderno, 4, tracinho. Você acha que é A ou você acha que é a B? Pensa com a professora, o principal assunto dessa estrofe. Bom, ele fala sobre a alimentação dos animais, não fala? Ele fala que alguns animais são carnívoros, herbívoros, mas não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre as características da minhoca. Muito bem, então a resposta aqui é a letra A, porque ele fala que a minhoca é um bicho miúdo e tem uma baita de uma garganta, porque ela é comprida, né? E fala também sobre o que ela come. Compreendido essa? Fez aí? Muito bem. Vamos para a próxima? Atividade 5. Ela come o que sobra, o que não serve mais, mas a sua grande obra é o cocô que deixa para trás. Não é papo furado, nem conversa fiada. Terra que tem minhoca é a mais turbinada. Nesta estrofe, a palavra ela. Então, olha lá, a palavra ela está sublinhada lá em cima. Se refere à obra, à sobra ou à minhoca. Vamos ler? Lê com a professora. Esse aí você registra aí no seu caderno. A obra, a sobra ou a minhoca. Vamos tentar substituir. Vamos colocar lá.
A obra come o que não sobra. Deu certo? Deu sentido? A sobra come o que sobra. Deu sentido? A minhoca come o que sobra. Então, já sabe? Ela ali, eu tô falando de quem? Da minhoca. Muito bem. É uma forma que o autor encontra para colocar a mesma ideia dentro do texto, sem ficar repetindo, porque senão ela vai falar a minhoca muitas vezes, e ela já falou a palavra minhoca ali nessa mesma estrofe. Conseguiu registrar aí? Então aqui é só para conferir a resposta certa. Ó. Então a palavra ela se refere a minhoca. Muito bem. Agora, a atividade 6. Nós estamos na mesma estrofe. E nessa estrofe, a palavra sua se refere à obra, à sobra ou à minhoca? Ah, essa aí você vai fazer sozinho, prestando bastante atenção. Acho que não ficou tão difícil essa atividade, não é? Você já tinha feito atividades assim lá com a professora Márcia, não é verdade? Nas aulas que vocês estudaram com ela. Então aqui a palavra sua, olha lá, tá no terceiro verso. Mas a sua grande obra. Ali a palavra sua se refere a minhoca. A grande obra da minhoca é o cocô que deixa para trás. Esse cocô é um grande adubo, gente, que fica na terra. Talvez você até esteja achando engraçado enquanto você está ouvindo a aula, mas é um adubo que fica na terra. Então, para entender os poemas, como a professora falou, a gente tem que ter algum conhecimento. Tranquilo? Vamos para mais algumas atividades. Ó, primeiro, confere aí a resposta. Então, a resposta aqui é a minhoca. E agora a professora quer que você preste bastante atenção na explicação e nas leituras que nós vamos fazer. Olha esse trecho aqui, ó. Não é papo furado, nem conversa fiada. Tem uma palavra desse trecho que tem a função de ligar duas ideias. Opa, professora, ficou um pouco difícil. Vamos fazer junto com a professora. Vamos encontrar primeiro duas ideias que estão nesse trecho. A primeira ideia que diz é assim, ó, não é papo furado. A outra ideia que tem aqui é não é conversa fiada. Mas em vez de eu escrever assim, ó, não é papo furado, não é conversa fiada. Tem uma outra forma que a gente pode escrever, que é assim, ó, não é papo furado, nem conversa fiada. Quando eu uso uma palavrinha que tá ali, presta atenção qual palavra que é. A palavra nem. Ela une essas duas ideias. Vejam, as duas ideias são ideias negativas, no sentido de dizer assim, ó, não é papo furado, não é conversa fiada. Mas em vez de eu ter que dizer duas vezes a mesma coisa, eu uso a palavra nem e já falo das duas ideias. Vamos ver mais um exemplo para ficar um pouquinho mais tranquilo? Olha lá. Não quero ficar sentado nem deitado. Não quero ficar sentado nem deitado. Vamos encontrar as duas ideias aí primeiro. Não quero ficar sentado. É a primeira ideia. Qual é a segunda ideia que está aí nessa parte? Qual é? Não quero ficar deitado. Então, em vez de eu falar assim, não quero ficar sentado, não quero ficar deitado, ou falar ou escrever, eu posso escrever desse jeito, ó. Não quero ficar sentado nem deitado. Então, a palavra nem, ela uniu as duas ideias aí negativas. Tá compreendendo? Vamos lá, mais um pouquinho. A
minhoca não é herbívora nem carnívora. Juntei duas ideias, não juntei? Olha lá. A minhoca não é herbívora. E qual que é a outra ideia? A minhoca não é carnívora. E qual que foi a palavra que juntou as duas ideias ali? A palavra nem. A minhoca não é herbívora nem carnívora. Veja, então a palavra nem, ela vai juntar duas ideias que são ali negativas, que estão negando alguma coisa, para você não precisar falar duas vezes ali a mesma coisa, você usa a palavra nem para ligar. Olha lá. Nessa terra não tem minhoca. Nessa terra não tem adubo. Eu peguei agora as duas ideias. Como que ficaria se eu ligasse as duas ideias com a palavra nem? Vamos prestar atenção com a professora. Olha lá, você já está pensando aí? Nessa terra não tem minhoca. Nessa terra não tem adubo. Olha como que ficaria? Nessa terra não tem minhoca nem adubo. Encontraram ali como que a palavra nem fez a ligação das ideias? Muito bem. Vamos ver mais uma desse jeito. Eu passo as duas ideias e depois a gente liga com a palavrinha nem. Olha lá. A garota não saiu de casa. A garota não saiu do quintal. A garota não saiu de casa. A garota não saiu do quintal. Como que eu vou unir as duas ideias usando a palavrinha nem? Primeiro, vamos pensar lá. As duas ideias que estão ali, as duas frases, elas são negativas, elas falam de algo que não aconteceu, não é verdade? Ó, não saiu de casa, não saiu do quintal. Então eu posso usar a palavrinha nem para juntar as duas. Como que ficaria? A garota não saiu de casa nem do quintal. Olha só a palavrinha nem ali juntando. Viram como dá pra gente aprender muita coisa com o poema? Parece que é muito simples, não é? Mas tem muito aprendizado. A língua portuguesa é fascinante. E aprender tudo isso facilita para quando a gente vai se comunicar, para quando a gente vai escrever. Tudo bem? Então, topa agora fazer uma atividade? Pega o seu caderno, escreve lá, atividade 7. Isso é pra gente pensar assim, vamos pensar bastante, porque se tiver minhocas lá na nossa cabeça, como diz o poema, que elas minhoquem, né? E comam aquilo que a gente não vai usar, do jeitinho que tá aqui, né? Vamos pôr a nossa cabeça para funcionar. Então vamos olhar primeiro as duas ideias. O garoto não gosta de jogar queimada. Sabe qual que é o jogo de queimada, né? Aquele tem alguns lugares que chamam de caçador. Então o garoto não gosta de jogar queimada. O garoto não gosta de jogar futebol. Como que a gente vai unir essas duas ideias usando a palavra nem? Primeiro vamos ver se é possível. Pensa com a professora. As duas ideias são negativas, diz que ele não gosta de queimada e não gosta de jogar futebol. É possível unir as duas? Não é? Então agora faz aí no seu caderno. Eu estou aqui tão animada para saber se você conseguiu unir as duas ideias usando a palavra nem. Vamos conferir como que fica? Olha só, o garoto não gosta de jogar queimada nem futebol. Fez assim? Muito bem, parabéns. Se você não conseguiu fazer assim, não tem problema. O importante é você treinar e se esforçar para compreender as coisas que a gente ensina aqui na aula. Combinado? Vamos tentar fazer mais um então, para ver se você consegue o próximo? Atividade 8.
Olha lá, eu começo assim, ó. A criança coloriu o desenho. Então a gente já sabe que uma criança coloriu um desenho. Não usou a cor verde. Não usou a cor azul. Então uma criança coloriu, mas ela não usou a cor verde e não usou a cor azul. Nós conseguimos unir aquelas duas ideias ali embaixo, usando a palavra nem? Vamos pensar. As duas ideias são negativas? Sim ou não? São, né? E eu posso juntar as duas informações? Eu preciso juntar uma com a outra. Consigo ou não consigo? São do mesmo, elas estão falando da mesma coisa, né? Que a criança não usou a cor verde, não usou a cor azul. Então eu consigo. Essa frase você vai fazer aí, registrando no seu caderno. Combinado? Então, um tempinho para você fazer. Como ficariam as duas ideias? Ficou mais fácil fazer essa? Aposto que ficou. Olha como ficariam as duas frases ali unidas pela palavra nem. Não usou a cor verde nem a cor azul. Então, conseguiu perceber bem quando a gente usa a palavra nem? Eu vou unir duas ideias. As duas ideias são negativas. Elas dizem de algo que não aconteceu, de algo que não foi feito, de algo que não foi usado, mas são ideias negativas nesse sentido. São afirmativas que dizem que algo não aconteceu ou que não foi feito. Então, uni as duas e eu posso usar a palavra nem. E elas são do mesmo campo de ideias. Eu não peguei uma coisa sobre uma criança que coloria um desenho e fui falar de alguma coisa que aconteceu no jornal da escola. Eu peguei das mesmas ideias ali, do mesmo assunto. Compreendido? Então, se você participou, se você fez tudo, quando terminar a aula você vai dizer assim: puxa, ainda bem que assisti essa aula, valeu a pena porque eu aprendi alguma coisa nova. Não é verdade? Muito bem, vamos mais uma atividade. Vamos fazer mais uma. Essa é bem mais simples. Olha lá, ela come o que sobra, o que não serve mais, mas a sua grande obra é o cocô que deixa para trás. Não é papo furado, nem conversa fiada, terra que tem minhoca é a mais turbinada. Segundo o texto, o que é terra turbinada? Só de ler assim, você consegue saber o que é uma terra turbinada? A, é uma terra agitada? Ou B, é uma terra de boa qualidade? Se você prestar atenção em tudo que a professora foi falando e no que foi acontecendo na aula, você respondeu com facilidade, não é? Coloca no seu caderno 9, tracinho, e só a letra da alternativa que você acha que está certo. Colocou? Se você respondeu que a letra certa é a letra B, parabéns, você acertou. E olha só, já estamos caminhando para o final da aula. Você fez hoje 9 atividades, conseguiu aprender coisas novas e isso é muito bom. E eu fico muito feliz que você estava nessa aula.
nós vamos agora para aquela parte de conhecer um pouquinho mais sobre outros tipos de poemas, de poesia. Vamos dar uma acalmada nos nossos pensamentos. Combinado? Então, vou te mostrar agora o poema concreto. Olha lá, o poema concreto. Como é ser um pato? Eu coloquei o textinho ali do lado para você ver, ó. Como é ser um pato? Assim que nasci, acreditem ou não, eu já sabia nadar. Ao menor sinal de perigo, disparo, quá, quá, quá. Não preciso me tornar um cisne para ser bonitão. Desengonçado no chão, voando um avião. E o autor é o Fábio Bahia. Para ser um poema concreto, ele usou o quê? Ele usou a ilustração. Vocês viram que eu só peguei o texto ali e deixei de lado para vocês poderem ler. Mas tudo isso está escrito no desenho do pato, porque eu estou falando sobre o pato. Mais um poema concreto para você conhecer. Olha lá. Esse fala sobre o sorriso. Ele diz assim, ó: cada dia sem riso, um dia sem sentido. Se não há um largo sorriso envolvido, então não há o que há preciso. Ele transformou tudo isso que ele queria falar do poema usando a imagem para poder colocar isso. Por isso que se chama poema concreto. Foi escrito pelo Fábio Bahia. E aqui ele traz mais um, que é uma descrição da infância. Então ele coloca assim: a vida era bem mais simples e colorida quando eu conhecia cogumelo por guarda-chuva de sapo. Nunca me perguntei por que os sapos não usavam. Então ele usou ali, ele fala de um cogumelo e ele usa a imagem do cogumelo para construir esse poema concreto. O autor desses poemas é o Fábio Bahia. Ele é natural de Santa Luz, na Bahia. Ele é licenciado em letras, já foi premiado e publicado em diversas antologias, sites e revistas no Brasil e na Espanha. Os seus poemas concretos são conteúdo de livros didáticos. Então, o próprio autor forneceu esse material para a gente e a gente agradece muito, Fábio, pela sua disponibilidade aqui para as nossas aulas. Muito obrigada. E vamos agora àquela tarefa que você vai construindo o seu poema visual ou o seu poema concreto. A professora vai dando algumas ideias. A nossa estudante aqui que está participando, ela deixou na aula passada o desenho que ela tinha feito do jardim. E você já deve ter feito o seu, do jeitinho que você queria o seu jardim. A tarefa de hoje é usar uma forma de colocar algum elemento no jardim usando ou a poesia visual, que são quando as letras dão o sentido, a gente precisa das letras para formar a poesia, ou usando um poema concreto. Ah, professora, eu posso desenhar um peixinho e escrever alguma coisa sobre o peixe em volta dele? Pode, né? Se você fez um lago, pode fazer isso usando uma borboleta, uma minhoca, né? Se eu fosse fazer o meu, eu ia fazer uma minhoca bem comprida. A minhoca estica e a minhoca encolhe depois ela bem pequenininha. Vamos ver o que a estudante Júlia fez? Olha lá, ela fez o sol. Estão vendo ali no desenho dela? Ela já está completando o jardim. E você faz o mesmo aí com o seu desenho. Então ela escreveu tudo que é referente ao sol no formato de sol ali para compor esse poema visual dela. Quando terminar, todos nós teremos lindos poemas visuais prontos. Na próxima aula eu também vou trazer o meu pronto, tá bem? Combinado assim? A nossa aula está chegando ao fim. Eu estou muito feliz que você acompanhou até aqui e que você tem participado e aprendido muito. Fique bem, se cuide, seja gentil com as pessoas e com você, tá bem? Até a próxima aula, abraços no ar.